Amém. Bora lá, seus ninhos. Glória a Deus, aleluia. Sem sopa, sem cocadinha, mas vamos em frente. Eu estava até falando aqui, pastor Carlinhos, vou aproveitar, né, já para avisar os irmãos que perderam o evento, né, desse encontro de sábado, né, da igreja. Além de um cinema maravilhoso, de um encontro muito aconchegante, um ambiente muitíssimo agradável, nós estávamos comentando sobre a sopa, que era maravilhosa, e também a cocada, né, dava vontade de levar para casa. Então, aqueles irmãos que não compareceram ao evento de sábado perderam. Espero que os senhores compareçam e aproveitem o ambiente familiar muito maravilhoso aí, concedido aí pela presença do pastor Carlinhos lá na igreja. Foi um evento maravilhoso, entendeu? Então, fica meu agradecimento, minha família falou muito bem disso, até minha filha comentou, poxa, dá para trazer umas cocadas para casa, da próxima vez a gente vai levar uma panelinha para trazer um pouco de sopa e cocada para casa. Amém. Mas vamos falar da nossa mensagem dessa noite. Meus irmãos amados, boa noite. Eu vou a mensagem falar sobre inteligência artificial e o avanço da tecnologia, né, nos últimos anos, nos últimos dias, né, nos nossos dias atuais, que é um tema que não vem de agora, desde o século XIII, XIV, isso já assombrava a igreja, né, a destruição das escrituras, essa coisa já vem, essa guerra tecnológica já vem desde a época de Gutenberg, né? Então, o avanço da tecnologia, o pessoal tem medo, né, da marca da besta, você vai ser marcado. Então, nós estamos falando hoje de a era digital e a inteligência artificial, né? E antes de falar do avanço junto à escritura, a técnica usada para iludir aqueles que são menos atentos, eu vou dar essa introdução para depois, na outra semana, a gente falar mais profundamente do problema da introdução e da manipulação de massa. Mas hoje nós vamos falar do avanço tecnológico, né, que não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa nossa, é uma coisa humana, né, uma coisa dada por Deus para podermos avançarmos, né. Então me permita mesmo falar do passado. Eu fiz aqui separei uns textos bem mais enxutos para a gente encurtar o nosso bate-papo, certo? No passado, a Bíblia era originalmente copiada à mão, né, por escribas monges especialistas. Os escribas judeus, os copistas, eram conhecidos como massuretas, né? Eles contavam cada letra, cada palavra, para evitar perda de conteúdo, certo? Então, texto a texto era feito, era copiado, então isso ele gastava tempo e custo. Né? Gastava muito tempo para fazer uma Bíblia, né? Então a invenção nesse tempo chegou desde a época ali de 200 depois de Cristo. A invenção da prensa, que chegou já no século XV, por J. Gutenberg, foi uma revolução, né, de produção de cópias, né? Isso virou uma ameaça à escritura. Na época, os líderes religiosos e políticos temiam que a fabricação muito rápida dessas edições permitiria alterar o texto. Então, o J. Gutenberg passou a ser uma ameaça para a liturgia, uma ameaça para a igreja. E as pessoas viam a invenção da gráfica, que você podia fazer livros mais rápido, como uma ameaça, né? Estava vendo isso como um problema, né? Como no dia de hoje você tem o Google, você tem inteligência artificial, mas no tempo do século XV, né, os políticos e os líderes religiosos já temiam a gráfica de Gutenberg, que era coisa feita de manivela, né? Naquela época, antes disso, gastava-se de 1 a 5 anos para copiar a Bíblia inteira, certo? Em média, se levaria de 2 a 4 dias para fazer uma página da Bíblia, certo? E com a gráfica você ia imprimindo cada vez mais, uma coisa mais rápida, então você ganhava tempo e diminuía o custo. Então a invenção de Gutenberg foi um avanço tecnológico. E onde está isso na Bíblia? Onde está essa evolução? De onde começou? Por gentileza, anote aí. Vou falar os textos. Por gentileza, anote aí. Gênesis no capítulo 4, do verso 20 ao 22. Êxodo 31, do verso 1 ao 6. Daniel, seu capítulo 12, no seu verso 4.
E Apocalipse, no capítulo 13, verso de 15 a 17. Gentileza, vamos abrir Gênesis 4. A origem, de onde vem essa tecnologia, esses avanços, né? Se é uma coisa feita do mal ou uma coisa dada por Deus. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 20, que aqui são os filhos dos filhos de Caim, aquele Caim que matou Abel. Gênesis capítulo 4, verso 20 diz assim: Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitavam em tendas e possuía gado. Ou seja, está dizendo aqui, Ada, esse tal de Jabal, que é o filho de Ada, ele começou a evolução do que? Dos fazendeiros, criação de gado. Então ele teve a capacidade, teve a inteligência, certo? E a técnica de criar gados e fazer tendas. 21. O seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocavam harpas e flautas. Para tocar harpa, tem que confeccionar a harpa. E para tocar flauta, um instrumento de sopro também. Então, eles tinham tecnologia para isso. Isso antes de Noé. Certo? Zilá, por sua vez, da luz a Tubal Caim, artifício de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Ou seja, o homem foi evoluindo, foi tendo consciência, a tecnologia e a sabedoria foi crescendo a ponto de fazer objetos, grandes efeitos, grandes construções. Nós vamos ver isso agora em Êxodo 31. Êxodo 31. Diz assim: Disse mais Senhor Moisés: Eis que chamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhos em ouro. Quem foi que deu a inteligência e o conhecimento? Foi Deus. Então, o desenvolvimento do homem até chegar ao computador, até chegar ao celular, vem de Deus, não vem de Satanás. Né? O pessoal antigo, né? Eu já tive que fazer aula de datilografia, fazia coisas escritas no carbono, né? No trabalho a gente tinha folhas já com presa com carbono de 1 a 2 vias para você fazer um ofício à mão. Aí depois que veio a máquina de escrever, ali a partir dos anos 80 e pouco, né, no meu trabalho começou a máquina de escrever, eu tive que aprender, fazer datilografia. Eu catava milho, né, aquele troço ali na Hamilton, catando milho, e depois, em 93, foi o sufoco de aprender a usar o computador. Muita gente sofreu no trabalho, que era uma coisa nova. Era um Windows muito primitivo ainda, até chegar o Windows 95, né, tinha um Windows, a linha DOS, que era muito difícil de você acompanhar, porque tinha um manual de você fazer comandos, de linha de comandos. Aí depois veio o Windows 95, 98 foi bem melhor. Essa evolução, isso facilitou o trabalho de quem trabalhava em escritório. Então aqui no texto, em Êxodo 31, diz que Deus deu habilidade de inteligência e de conhecimento para elaborar desenhos e trabalhos em ouro, em prata e bronze, para lapidação de pedras, para trabalhos em madeira, para toda sorte de lavores. Ou seja, o conhecimento vem de Deus. Então, quando alguém fala assim, nossa, o celular é um problema, o computador é um problema, mas não é um problema. É como as pessoas às vezes a falta de conhecimento leva as pessoas a ter medo, né? Como aconteceu na época do rapaz que escreveu o livro, né? Em 1984, o livro de George Orwell falava que o computador ia acabar com a civilização, né? Ia acabar com a ideia de uma ameaça à privacidade e da liberdade da humanidade. Então ele começou a pregar isso, as pessoas compraram essa ideia e olhava comum. Eu mesmo, na época 80, eu achava que a informática não servia para nada. E depois eu achava que o inglês também não servia para nada, né? E depois eu tive que fazer informática, estudar informática, aprender um pouco de inglês, porque o mundo vai evoluindo.
O mundo vai, as coisas vão passando, vão se agregando mais informações. Então, esse medo de achar que o computador e a IA é do capeta, não faz sentido segundo a própria Bíblia, certo? Por gentileza, abra já em Daniel, capítulo 12, no seu verso 4. Daniel 12, no verso 4. Diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. O conhecimento vai se multiplicar, certo? A inteligência ela vai ficando mais aprimorada. Até chegar no dia de hoje, nós temos carros com GPS. Nós temos, antigamente, né, para quem dirigia, né, que te comprava aquele guia 4 rodas, né, na banca de jornal, para poder atravessar, ir por algumas cidades. E hoje em dia você tem, aí depois veio aquele aparelho, né, que era carregável, você tinha que carregar, e tinha o mapa offline, e hoje em dia você tem o GPS no celular, que ele corrige automaticamente a sua rota, dá destino, avisa se tem pardal, ou seja, a tecnologia veio para somar e ajudar o nosso dia a dia. A tecnologia não veio para te escravizar, ou botar medo na cabeça do crente, falar que é do capeta. Eu acho que quem não escutou, né? Fala assim, não, se você lê a Bíblia, né, no celular, você está em pecado. Não, a tecnologia apenas, ela te serve, você não serve a ela. A tecnologia veio para servir a nós. Eu não sirvo ao carro, o GPS é um instrumento de trabalho, certo? Então você ajuda o avião a navegar através de GPS de posicionamento. O navio usa GPS. Então todo mundo usa hoje em dia a coisa digital, você tem página na internet, você trabalha com a informação mais rápida. Você pode consultar livros de bibliotecas no mundo todo através do celular. Então a Bíblia está mostrando que não é uma coisa feita pelo diabo. Somos nós que temos que atentar que nós não servimos a tecnologia, nós não se curvamos à tecnologia, elas que nos servem, assim como o dinheiro. Também sabemos que o dinheiro é uma maneira de você viver e não é você servir ao dinheiro. Eu estou escrito isso, é Apocalipse 3, por gentileza. A partir do verso 15. Desculpa, Osni, qual é o livro? Apocalipse, no seu capítulo 13, 15. verso 15. Valeu. Eu falei sobre Gênesis no capítulo 4, verso 20. Depois eu citei Êxodo 31, de 1 ao 6. Depois eu falei Daniel 12, no seu verso 4. E hoje não, Apocalipse 13, no seu verso 15 a 17. Diz assim: Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fazem que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, o texto está dizendo, voltando aqui no verso 15, foi dado espírito à besta para falar. Essa imagem, essa entidade, essa representação diabólica, o texto está dizendo, foi dado um espírito a ela. Foi concedido, algumas versões vai dizer, foi concedido o espírito à besta. Então, se a besta vai receber, não tem como parar essa manifestação, não tem como parar essa parte da profecia. E diz mais informações aqui, né? Aquele que não adorar será morto. Então não tem que estar me preocupando com a marca da besta, porque se eu não adorar a besta e não vou me submeter a comprar ou vender com a marca da besta, ou seja, eu serei morto. Ou seja, se eu não fui arrebatado, ou antes ou depois, não importa, está dizendo aqui, aqueles que não adorar a besta, aqueles que não obedecer a besta, serão mortos. Se você está morto, irmão, então você não submeteu, você não adorou a besta, você não se prostrou para a besta. Essa é a relação, certo? Então, mas
o celular vai ser a marca da besta. Eu não vejo com preocupação, porque se Deus está permitindo que a própria imagem tivesse fôlego e permitindo que ela tenha espírito, então eu não vou me submeter à besta, a besta não vai me controlar, eu não vou servir a besta, não vou adorar, não vou me prostrar, ou seja, eu serei morto. Se eu sou morto, eu não vou andar com a besta, eu não vou fazer o que a besta quer, eu serei eliminado. Está dizendo? 16. Todos os pequenos e grandes ricos, e os pobres, os livres, os escravos, faz o que lhe seja dada certa marca sobre a mão, ou seja, você não submeteu. Ah, mas o telefone é a marca da besta, o celular é a marca da besta, o computador, a IA, a internet é a marca da besta. Pouco importa. Porque se você não submete a ela, ela não te controla, você não está submerso a ela, você está apenas servindo ao único Deus, ao Criador de tudo. Então, a marca da besta não é um avanço tecnológico a ponto de nos desescravizar. É diferente de você ser vício, como o vício do cigarro, da cachaça, ou aquela pessoa que não larga o telefone para nada e para de ler a Bíblia, para de meditar e para de fazer aquilo que Deus lhe convocou para fazer. Aí você se corrompeu com a tecnologia. Pode ser um celular, pode ser um filme, pode ser um joguinho, pode ser o que for. Até um cara que é viciado em praticar esportes. Então, o texto está dizendo que a marca da besta, sendo a coisa tecnológica, sendo o telefone ou não, ela não te contamina. Porque Daniel foi para o Egito e não se contaminou. José estava no Egito e não se contaminou. Daniel estava na Babilônia e não se contaminou. Não é o ambiente é transformado por nós, porque nós somos o sol da terra. Amém? Chegamos nesse ponto de entendimento? Então, baseado no texto de Gênesis 4, Êxodo 31, Daniel 12 e Apocalipse 13, o telefone, a tecnologia, como eu coloquei aqui, né? A ciência da computação voltada para a criação de sistemas, né? De máquinas capazes de assimilar o raciocínio humano, aprende padrões, toma decisões e realiza tarefas complexas. Essa é a informática de hoje em dia. A medicina, ela chegou para ajudar em cirurgias complexas, né? Extremas precisões. O especialista pode estar em outra cidade, através do computador, ele controla um robô e faz cirurgia no nosso corpo, entendeu? Temos casos de computadores, como os aplicados a GPS, né? Também temos mapa colorido, precisos, nós temos a tomografia, nós temos ressonância magnética, coisas que evoluíram a ponto de nos ajudar a viver aqui na Terra. Então, o avanço tecnológico não deve ser visto, né, como uma coisa satânica, mas sim uma coisa boa. Porque nós vimos que lá em Gênesis, os filhos de Caim, eles produziam instrumentos musicais, ferramentas para melhorar o trabalho. Então, essa tecnologia atual, o telefone, não foi feito pelo diabo, não foi feito por uma coisa satânica para nos atrapalhar, muito pelo contrário, para nos ajudar a viver melhor e facilitar a nossa vida, assim como a roda, assim como o carro, assim como o avião. Amém? Eu fico por aqui, nessa introdução, para depois a gente falar sobre as ameaças realmente que foram conturbadas a ponto de perverter o conhecimento de algumas pessoas, a ponto de achar que a Bíblia trocou, algumas Bíblias que já foram modificadas. Vamos falar sobre isso no próximo evento, mas aqui já deixa nosso bate-papo de hoje e peço a sua opinião para você achar realmente o telefone é uma coisa satânica, você acha que o telefone é problemático. Hoje em dia você pega o telefone para comprar, para vender, você usa Pix, né, por aproximação, e se você ler a Bíblia no telefone, é uma coisa fora do padrão, ou simplesmente você está cometendo algum tipo de pecado. Fique à vontade, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pelo dia de hoje. Ricardo, fique contigo, Deus te abençoe. Amém, Osni. Como que a gente vai falar mal da tecnologia se nós estamos há 8 anos usando elas aqui toda semana, né? Glória a Deus. Eu acho Amém, assim, pessoal? Amém. Eu acho que Boa assim, noite para todo mundo. Eita, que boa noite, beleza. Dedé. O problema não é a tecnologia, o problema é o homem que usa a tecnologia no formato errado, né? O desenvolvimento, eu acho que a gente criou, eu acompanhei também, eu vim da época de televisão branco e preto, a gente foi vendo o crescimento foi muito rápido. Quando falavam que o fax era demoníaco, que saía a imagem do outro lado. Lembra, pastor? Pastor Carlinhos lembra do fax.
E assim, e foi. E acabou. Eu tentei explicar o que era um fax para o Gustavo, ele não entendeu. Então, assim, a gente acompanhou toda essa evolução e foi muito rápido, né? Se a gente parar para pensar, a coisa foi muito rápida. Agora, a manipulação que é o problema. Quem está por trás da informação, quem está manipulando, quem usa IA para uma coisa boa é bom, mas se você quiser usar IA para detonar alguém, você consegue. Então, o problema não é a tecnologia, né? É o mau uso dela. As pessoas do mal que usam desse tráfico, né, de informação tão abrangente para fazer o errado. É que nem isso que o problema não é você escolhe o que você vai plantar, mas a colheita é certa. Você vai plantar, você escolhe. Agora que você vai colher, vai. Então, a gente pensando nisso, a gente tem que se blindar também e tomar cuidado, né? Verdade. Tomar muito cuidado. E é muita coisa, é mais golpe do que informação sadia, né? Infelizmente. Mas é isso aí. Fala, Dedé. Desculpa, te cortei, né, tio? Não, é isso mesmo, mas eu liguei agora numa hora muito feliz, o irmão Osni. Primeiro, boa noite para todos, pastor Carlinhos, Fábio, Lorival, Osni, o Ricardo, o Marquinho que está aí também. Poxa, que palavra, o irmão Osni, pelo seguinte, porque até me deixou feliz, tranquilo, porque eu tenho essas dúvidas, caramba, e essa marca da besta? E aí, como é que vai fazer? Eu vou colocar esse negócio na testa, no braço, eu não vou aceitar, tal. Mas, a coisa está tão clara, você explicou com uma simplicidade tão fácil de entender, né? Que é você ter a ferramenta, para você ter o domínio da ferramenta. É simplesmente isso. Né? Se eu pegar o meu celular e passar o dia vendo coisas erradas, demoníacas, jogo, para ofender o meu companheiro, meu semelhante com política, jogo e tal, estou totalmente errado, mas se eu tenho o controle dela para usar ela para coisas boas, realmente não tem coisa, é fantástico. Eu lembro, quando eu fui para ir para São Paulo, para o Jaguaré mesmo, eu escrevi uma carta para meus pais, eu recebia com 20 dias a resposta. Nossa. Aí alguém falava, não, ainda vai ter um telefone, como é que é? Aí depois pegou aquele telefone com ficha, aquela coisa. Não, vai ter um telefone que você vai ver a pessoa. Mas quem acreditava nisso, rapaz? Quem acreditava que eu mandava, que eu ia um dia mandar vídeo da minha netinha para o pastor Carlinhos, pastora Cidinha? né? Você não acreditava. E olha a facilidade que isso tem hoje. Entendeu? É facilidade, é coisa de Deus. Agora, use ela para Deus, para ajudar o teu semelhante, o teu irmão, né? Fica muito fácil. Às vezes, tem lugares que você não pode levar a Bíblia, dependendo, e o celular hoje parece que é um membro do corpo. Parece para onde você vai, quando você esquece ou perde ou dá um problema no celular, nossa, tudo vou fazer, não, o celular não está aqui. Eu vou pedir isso assim, não, o celular não está aqui. Porque é uma coisa que você tem que ter ele direto. E por que não você ter também a palavra de Deus ali, para você estar num momento, às vezes, que tem uma fila, uma espera, alguma coisa assim, você já tem bons proveitos disso daí. Não tem coisa melhor, meus irmãos. Não tem, é saber usar a ferramenta. Se você pega o martelo, ele foi feito para bater prego. Agora, se você for mexer a panela de mingau com ele, não vai dar certo. Eu fui bem lá na roça, viu, pastor Carlinhos? Para mexer a panela de mingau. Não vai dar certo. Então, usar a ferramenta para as coisas certas, usar com consciência e que todas as coisas boas vêm de Deus. Amém. Passa a palavra aí, meu irmão. Que bom que tirou a dúvida, né? Nossa, você me deixou dormir feliz hoje. Pode comentar aí, Lorival, o Fábio.
Marquinhos. É. Liga o microfone, então, Lori. Tá ouvindo? Aí, agora sim, né? Me chama Agora, beleza. aqui no Apocalipse é 2:26, né? Que é o vencedor, né? De Cristo. É quem vence e guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, né? Então, é o que nós estamos vendo hoje na parte dos estados, das políticas, que não estão assumindo o que nós estamos fazendo por eles, né? Aí eu fico na dúvida, o que significa essas palavras? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, né, minhas palavras, lhe darei autoridade sobre as nações. É como Jesus falou, né? Guardar o ensinamento, né? Como Paulo também fala, né? Combater o bom combate e guardar a fé, encerrar a carreira. Né? É permanecer e não parar pelo meio do caminho. Né? Muita gente começa, mas não termina. Melhor do que começar é terminar bem. Então, se nós começamos, continua, sustenta, relaxa, confia no Senhor e termina a obra sem abandonar a fé. Você está falando isso, né? Aqui é o vencedor, né? O vencedor, ou seja, chegou o fim, já houve o arrebatamento, a grande reunião, e se você guardou as obras ou a palavra, tudo que ele deu, você vai ter autoridade sobre as nações, entendeu? Está falando sobre isso, né? É permanecer e não fugir, não se acovardar, como nós vimos lá no caso da besta. A pessoa apareceu a besta começou a falar na imagem, né, eu vou ceder porque ela tem poder. Não, meu irmão, eu estou aqui para isso, pode encerrar a carreira aqui mesmo, que a outro dedo eu não me curvo. Assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Você não se curva à idolatria, não se curva à imagem da besta. Amém? Bom, acho que eu vou entrar então, só pegando esse gancho aí que o Lorival colocou. Lorival, capítulo 2, 3, ele está falando das 7 cartas às igrejas da Ásia, ou seja, quem escreveu o Apocalipse? O apóstolo João, na ilha de Patmos, estava lá refugiado não, estava lá preso, e lá ele teve a revelação, né? Deus deu a revelação das últimas coisas, é o livro de Apocalipse. E esse trecho que você leu é uma das cartas, é a 4ª carta à igreja de Tiatira. São 7 cartas, são 7 igrejas. Cada igreja estava sendo muito perseguida, isso no primeiro século. Né? O Apocalipse foi escrito, se não me engano, 90, 98, por aí. Então, as igrejas estavam sendo perseguidas, e Deus revelou o que iria acontecer para consolo do povo que estava sendo perseguido. Então, por isso que eles tinham que vencer. Era muita perseguição, era muita morte. Os imperadores romanos ali dizimavam os cristãos mesmo. Aqui nós estamos na época depois de Nero já. Então a gente vê, acho que é Dominiciano, se eu não me engano. Então nós podemos ver que as cartas das igrejas era para alertar os irmãos. Então o livro de Apocalipse era uma carta que foi mandada para 7 igrejas que existiam, igrejas literais, que existiam naquela época, para consolo, para fortalecimento dos irmãos que estavam numa perseguição terrível. E por isso que você vai ver no final de cada carta essa instrução: permanecer firme, vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Outras ele fala: você vai sentar comigo no trono. Então, uma série de informações de ânimo para os irmãos que estavam sendo perseguidos lá no primeiro século. Só que ela também, as 7 cartas, reflete para nós esses 2000 anos de igreja cristã, né, do desenvolvimento da igreja. Cada carta cobre um período. E hoje nós estamos na última carta, a Laodiceia, que é o final, é o período da igreja morna, que não é quente nem frio. Então, cada uma dessas cartas cobre um desses períodos da história da igreja. Mas elas foram escritas para as igrejas locais que existiam, e foi mandado para o anjo da igreja, para o pastor, aquele responsável para aquele rebanho. E é importante a gente entender que elas não eram cartas fictícias, como alguns pensam, não eram cartas reais, e as igrejas existiam, e elas refletem esse período já que cobre 2000 anos, né? E aí, voltando aí, como o Osni falou, muito interessante, né? O livro de Daniel, ele fala muito sobre, como foi lido, né, no 12:4, a multiplicação da ciência, né? Queria se multiplicar. Há um tempo atrás se ouvia, a cada 10 anos, a ciência duplica. Aí depois a cada 5 anos, depois a cada 3 anos, depois a cada ano. E esses dias, conversando com alguém que entende do assunto, ele falou: a cada 24 horas.
dá para entender? A cada 24 horas, a ciência está se multiplicando, a tecnologia está aí. Essa IA vai tirar muitos empregos, já está tirando emprego de muita gente e vai tirar muitos empregos, nós sabemos disso. A tecnologia é boa? É uma ferramenta que pode ser usada muito bom, sim. Você pode elaborar coisas pedindo a ajuda da IA, ela vai te ajudar. E, claro, a gente não tem ideia do que ela já é possível fazer. As pessoas que desenvolveram já estão, claro, não é divulgado, mas já estão com medo de saber que ela não vai ter mais controle, como foi colocado aqui. Agora, uma boa notícia para nós, viu, Osni? Nós entendemos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, Dedé, fica firme aí. O importante é subir no arrebatamento. Se você subir no arrebatamento, essa grande tribulação é quem ficar aqui. Agora, o que o Osni falou é verdade. Quem ficar vai ver que eu não subi. Ah, minha esposa pregava e eu não dava crédito, meu filho queria que eu fosse para a igreja, não dava crédito, e agora, num piscar de olhos, sumiu a minha esposa e meu filho, e eu fiquei. E agora foi instituído o governo do anticristo, que vem essas exigências que o Osni leu aí. Quem não for marcado não vai poder comprar, vender, trabalhar. Então, ou ele vai fugir para algum lugar que não vai ter, alguém não vai descobrir você e viver sem ter relacionamento com a sociedade, ou ele vai ser morto mesmo, porque muita gente vai morrer porque não vai aceitar o sinal da besta. E só completando essa palavra que o Osni falou, lá no Apocalipse 20, capítulo 4, ele fala assim, ó, e vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta, nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Ou seja, depois da grande tribulação, esses que morrerem, porque não aceitaram o sinal da besta, vão ressuscitar com um corpo glorificado como o nosso, e vão reinar com Cristo 1000 anos. Então, realmente, a tecnologia para a besta, né, para o anticristo, adotar esse sistema já existe. Hoje, grandes magnatas são chipados, né, porque se alguém raptar, ele é rastreado, já dá para saber aonde a pessoa está. Aliás, o próprio celular. O celular dá para se rastrear e saber onde está. Mas digamos que você não tem mais celular, não tem o celular, mas se você é chipado, se você tiver a marca da besta, você vai ser encontrado. E hoje já existe essa tecnologia. Então, nós estamos vivendo os últimos dias mesmo, porque um tempo atrás, como será possível isso? Mas a gente sabe que hoje já existe essa tecnologia que está tudo pronto. Só falta Jesus voltar, levar a sua igreja e o anticristo aparece. E a gente sabe que as últimas taças da ira de Deus serão jogadas na grande tribulação, as 7 taças da ira de Deus. Só a gente lê o livro de Apocalipse com cuidado, você vai ver o castigo de Deus, a ira de Deus vai ser jogada nesse período. E não pense você que o anticristo vai reinar folgadamente. Não vai, não. Deus vai agir para punir todos os que aceitarem o sinal da besta. Aí, estudando um pouquinho disso, alguém pergunta, né? Talvez a gente até assistiu um filme assim, eu fui assinalado pelo sinal da besta, mas agora eu me arrependo. Então, aí eu já vi filmes assim. Então, tá na mão, corta a mão. Na testa não dá para cortar, porque você corta, por isso que você morre, né? Mas sabe o que a gente entende, estudando exatamente esse assunto? Quem for assinalado, a Bíblia nunca fala que terá chance de quem for assinalado. Ela fala, quem for assinalado não tem mais jeito. Mas sabe por que não tem mais jeito? A gente estudando, este assinalar, ou seja, um chip, ou seja, algo que vai controlar você, vai tirar você do teu domínio da tua vida. Você não vai ter a livre escolha, a decisão. Provavelmente, a pessoa que for assinalada, ela vai ser condicionada. Como é que eu vou me arrepender de uma coisa que para mim está bom? Então, é por isso que o anticristo ele vai querer eliminar todo mundo que não é assinalado, porque quem não for assinalado é uma ameaça para ele. E muitos vão morrer porque saberão que se forem assinalados não tem mais chance, né? E aí, como é que eu vou encontrar com minha esposa, meu filho, que já morreram e já foram arrebatados?
Então, a grande tribulação vai ser terrível para quem ficar. E muitos morrerão, como foi o caso que o Osni falou lá, os 3 amigos de Daniel, né? Pode me matar, mas eu não vou me dobrar. E muitos nessa época também vão morrer e não vão se dobrar, não vão ser assinalados. E aí você vai pegar, né? Você está andando na rua, deve ter uma... Que nem você vê o sem parar hoje, né? Você está andando com o carro a uns 60 quilômetros, 40 quilômetros, você não precisa parar para aquela célula ler aquilo que está no teu para-brisa. Ela lê, já abre a chancela, você passa. Você pode imaginar, com uma tecnologia, que você está andando na rua, alguma célula infravermelho lê lá na tua testa, opa, esse não está marcado. Você para esse cara aí. Ou aquele não está marcado, ou no supermercado aquele não está marcado. Então, para encontrar uma pessoa que não vai estar marcada, eu creio que vai ser muito fácil. Por isso, ou a pessoa que ficar deve se exilar em lugares, né, desertos, levando mantimento em lata para comer, porque não vai ter como comprar, não é? Remédio não vai ter como comprar, então dá para você imaginar que será quase impossível viver sem ser assinalado. Voltou. E vão entrar no milênio, 1000 anos do reino milenar. É lindo essa passagem, né, do reino milenar aqui na Terra. Então, que bom que a gente entende, que alguns entendem que a igreja vai passar na tribulação. Não, eu entendo que a igreja vai subir antes da tribulação e que alguns, talvez, muita gente, vão morrer porque não vão ser assinalados pela marca da besta. Então, a gente vê que tudo que está aqui na palavra está se cumprindo mesmo. Fala, eu posso fazer um comentário. O senhor falou que a pessoa que for marcado, ela vai... já existe estudo, já existe um chip que é comprovado já o controle da mente através do chip. Que até o próprio Bill Gates que está desenvolvendo que o Google, a gente não vai precisar usar o celular. O pensamento já lê o Google. Esse equipamento, o que acontece? Se o cara for chipado, ele não vai ter como sair, voltar atrás, porque ele vai estar sob controle já dessa sociedade, né? Eles vão estar controlando. E eles que vão perseguir os que não aceitam. Então é um negócio meio filme de ficção, mas é real, porque isso já existe. É uma coisa real, é verdade. E a Bíblia nunca vai... Você pode ler todo o Apocalipse, você vai ver que nunca vai ter chance de arrependimento para aquele que foi assinalado. Você vê muitas oportunidades, tanto nos selos quanto nas trombetas, de arrependimento. Mas quem for assinalado pela besta, você não vai encontrar, houve o arrependimento, não. Você vai encontrar que ele foi morto, e ele vai ressuscitar no final da grande tribulação, dos 7 anos, para entrar no milênio, reinar com Cristo nos 1000 anos, né? E também os 1000 anos não é a nova Jerusalém, né? O novo céu e a nova terra. 1000 anos aqui nessa terra, é um estudo lindo, que a gente um dia pode também falar sobre isso. Mas, realmente, a tecnologia já existe, né? Eu já tinha ouvido isso, viu, Ricardo? E esse chip já existe, e é claro, né? Para implementar isso, não precisa muito, né? A tecnologia já existe, e o poder que o anticristo vai ter, ele vai ter o apoio de 10 nações, como fala a Bíblia, e que já tem, né, nações que a gente não sabe se é o mercado comum europeu, ou são nações que vão se levantar, mas as nações, 10 nações potências, vão apoiar o regime do anticristo. Então, tudo está pronto. Só que o dia e a hora, ninguém sabe. Quando soar a última trombeta, aí a igreja sai, levanta, e aí sim, como está lá em Tessalonicenses, né, o filho da iniquidade aparece. Então, aquele que está detendo o filho da iniquidade é a igreja, é o arrebatamento. Só quando o arrebatamento subir, acontecer, melhor dizendo, aí o anticristo surge. Mas ele surge já derrotado, porque a ira de Deus, as 7 taças, quando a gente olhar lá o que vai acontecer com as 7 taças sendo derramadas nesse período, é complicado, né? Por isso que muita gente vai morrer, né? Então, é bacana saber que aquilo que foi escrito, a palavra está se cumprindo. Olha lá Daniel, hein? Daniel lá profetizando no 12:4 que a ciência iria se multiplicar, né? E hoje nós estamos nesses dias, os últimos dias. Então é para a gente ficar alerta, não é para brincar de ser crente, não.
é para ficar alerta, porque a Bíblia está mostrando que estamos chegando nas últimas horas, eu não falo nem os últimos dias, nas últimas horas do último dia já, estamos quase ali, mas glória a Deus por isso, né? A Bíblia fala também, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para o céu e vede que a tua redenção está próxima, o Senhor está voltando. Glória a Deus. Bem Pastor colocado. Carinho, Pastor Carinho, posso fazer uma pergunta? Claro. Para vocês todos, né? Assim, uma pergunta que era uma dúvida que eu tinha, porque a igreja, ela sobe antes da tribulação, da grande tribulação, certo? Sim, existe, viu, Dedé? Existe algumas denominações, alguns entendimentos que a igreja fica na tribulação, outros que a igreja fica até a metade da tribulação. Nós cremos, pela palavra, que a igreja sobe antes da tribulação. A nossa igreja aqui também pensa dessa forma também, antes da tribulação. Agora, a minha dúvida era o seguinte, se a igreja subiu, ainda os que ficariam todos, ninguém teria mais chance. No caso, os que suportaram a dor e não aderir ao chip, ao domínio deles, ainda tem a chance de subir. É isso? De subir sim, de entrar no reino milenar. De subir. Vai entrar no reino milenar, porque eles vão entrar com corpo humano. Nós, a igreja que subimos no arrebatamento, vamos descer com Jesus depois dos 7 anos, onde Jesus pisa o Monte das Oliveiras, e aí sim, nós vamos entrar no milênio com o corpo glorificado. Mas quem vai entrar no milênio com o corpo humano? Esses que conseguirem sobreviver de alguma forma, raro, mas é possível. Esses que morreram, como nós lemos aqui, que vão ressuscitar e vão entrar com o corpo glorificado também no milênio, e os 144 mil judeus, que também vão ser guardados por Deus, porque Deus volta a tratar com o povo de Israel nos 7 anos de tribulação. O povo de Israel foi tratado de Abraão até Jesus, né? 2000 anos se passaram, Deus tratou especificamente com o povo dele. Eles não aceitaram Jesus. De Jesus para cá, depois do Pentecoste, começa a igreja cristã. 2000 anos Deus está tratando com os gentios, que somos nós. Está bem equilibrado, né? 2000 anos para os judeus, 2000 anos para nós. E agora a última semana de Daniel, das 70, que 69 já se cumpriram, que é a grande tribulação. Então os judeus vão ser protegidos por Deus, quando eles não terão mais chance de existir, porque o exército do anticristo vai querer destruir, tirar de vez o povo de Israel, né, sobre a face da terra. Jesus volta e extermina todo o exército do anticristo, que a gente fala aqui, né, lendo o Apocalipse, ele vai conseguir arrebanhar muita gente para tentar destruir o povo de Israel. Então Deus vai voltar a tratar com o povo de Israel na grande tribulação. E aí, só que 144 mil não é um número literal. 144 mil dá 2 estados de futebol, não é isso. São líderes de cada família, na interpretação. Como é que era a contagem do povo de Israel? 600 mil homens saíram do Egito rumo à terra de Canaã. Que se você contar crianças, mulheres, idosos, porque era contado mais quem era apto para a guerra, de 20 anos. De 20 anos acima, né? 20 anos acima, e também os idosos muitas vezes não eram. Os censos também não eram contados. Então, quando saíram do Egito, 600 mil homens, dá de 2 a 3 milhões de pessoas. Então, esses 144 mil não é um número literal. É muito pequeno, seria o remanescente, o que sobrou do povo de Israel. Esse sim, Deus vai voltar, né? E vai levá-los para o reino milenar. É muito bonito a história do Apocalipse, complexa, né? Muitas interpretações, a gente não pode ficar afirmando muitas coisas, mas tem muitas coisas que a Bíblia deixa bem claro, que a gente pode, com certeza, afirmar, né? Mas bênção de ver como a palavra está se cumprindo, né? Como está se cumprindo. Glória a Deus. É um tema bacana, viu, Osni? Semana que vem a gente pode, né, voltar. A continuidade. Continua explanando aí. Isso. Que a gente vai ter muita coisa para, né? Muito bom, muito bom. Muito boa explicação, professor Carinho. E no arrebatamento não vai ter celular, não, viu? Vai se conformando. Não vai ter, não. Vai ficar aqui. Não vai ter celular, viu? Vai. Eita, mas vai ter tecnologias melhores.
Pastor Carlinhos, olha, a oração pelo nosso país hoje tem que ser muito forte, viu? Bom, sempre foi, né? Mas cada vez mais continuar forte. Nós vamos vencer. Com certeza, eu creio. Eu E, dei. e eu peço também, já estou até me adiantando, pastor Carlinhos, a oração para a filha, eu acho que eu já falei dela, para a filha do Ricardo Rezende. Ele tem um problema muito sério e deixa assim um jeito de ser espiritual o problema dessa menina. Continua orando por eles. Orar assim, viu? Orar pelo Osni, né, Osni? Como é que você tá, Osni? Tá melhor? Tô Melhorou? melhor aqui, às vezes dá um solavanco que é fogo, né? Tem que... Mas nós vamos cobrir de oração, viu? Amém. Orar Ah, por você não Deus. estava bem, Ozinho? Eu tô sempre bem. Você Maravilha, teve, maravilha. você teve um mal-estar aí, Eu tô sempre bem. Ah, né? Glória a Deus. você é um garotão aí. Pastor, hoje eu quero estar na fila aí das orações que hoje que eu absorvi toda aquela situação, hoje eu me deu um pouco irritado, um pouco impaciente, mas a gente tem que ter ir pela fé, né? Vamos confiar, né? É. Vamos confiar, vamos orar, Ricardo. Mais alguém, irmãos? Agradeço também as orações pela Inês. Hoje eu pude falar com a Inês, ela e o Zezinho, e ela está melhor, sente dores, claro, natural, né? Eu até vi, eles tiraram foto, um pedaço do pulmão que tiraram, né? Quer dizer, na foto estava assim, mas o câncer estava no meio do lado direito, do lado esquerdo do pulmão esquerdo. E tiraram e fizeram todo o mapeamento, graças a Deus não deu, claro que está sendo feita a biópsia ainda, mas foi tudo tirado. Mas é claro, ela sente dores, né, para respirar ainda, para falar, para dormir não tem posição, para ficar direito, mas é normal pelo quadro de recuperação. Mas obrigado pelas orações e continue orando pela Inês, viu? Ela fez uma cirurgia bem delicada e Realmente. correu tudo bem, graças a Deus, agora pela recuperação, tá bom? Pastor Carlinhos, Pode falar. eu queria pedir oração por uma moça, uma jovem da igreja, que ela está desviada do caminho do Senhor, que ela é regente da igreja, e com um cara se envolver, ela está muito mal no Hospital das Clínicas. Chama Carla para orar por ela. Carla, tá no hospital. Tá. Vamos orar, sim. Olha o perigo de se desviar dos caminhos do Senhor. Olha o perigo. Ah, eu tenho toda a vida pela frente. Estou pegando outro exemplo. Tenho toda a vida pela frente, ainda tem muito para morrer. Quem pode garantir um segundo à frente? Né? A gente está vivo, pode morrer imediatamente, atravessar uma rua, ser atropelado, uma bala perdida. Então não é para brincar, não, é para ficar firme com o Senhor. Né? Vamos orar pela Carla, principalmente para que ela volte aos caminhos do Senhor. E ela pode ter um reencontro com Deus. Sim. Mais alguém, irmãos? Eu quero pedir oração. Na verdade, é gratidão, né? Que eu pedi oração aqui, dando pronto aqui. Esse final de semana veio muitos familiares meus do Rio, né? Veio também pessoal de São Paulo. A gente passou o final de semana aqui do aniversário da Tamara. Graças a Deus ocorreu tudo bem. O Bocorne até mandou mensagem aí no grupo aí, né? Eu tava falando com ele, ó, tô esperando o teu pronto. Só falta você, que a gente tá orando. Pra todo mundo vir em paz, em segurança. Mas ele até mandou mensagem aqui nesse meio tempo, acredito que ele tenha chegado também. Mas agradecer que correu tudo bem, graças a Deus. Bom? Glória a Deus. Agradecer a Deus pelos 15 anos da Tamara, né? Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Então nós vamos orar, né? Orar pelo o pai do Fábio, né, Fábio? O senhor Carlos também, que está naquele processo de fazer hemodiálise. Então vamos orar sempre por ele, porque eu sei da luta que é fazer hemodiálise. A gente acompanhou por 10 anos a minha sogra, não foi brincadeira, mas eu creio no nome de Jesus que Deus vai dar forças e pode curá-lo a qualquer instante, porque Deus é Deus de milagres, né? Então vamos orar. Mais alguém? Não, né? Vamos orar. Senhor amado Pai, Deus poderoso, muito obrigado, Deus, porque nós temos esta bênção de termos essa reunião semanal, tem sido valiosa, preciosa, como o Senhor tem falado conosco,
como a tua palavra tem sido exposta de uma forma clara, os comentários, todos participando, acrescentando conhecimento, mas tudo debaixo da graça, do poder do Espírito Santo de Deus. Obrigado, porque um dia o Senhor nos chamou, nos resgatou, nos arrancou das garras de Satanás para a sua maravilhosa luz. E somos muito agradecidos, ó Pai, eternamente agradecidos pelo teu grande amor em nos resgatar. E agora, Senhor, colocamos também a vida de cada um que está aqui participando, que o teu Espírito Santo continue fortalecendo, abençoando, com relação também às suas famílias, abençoando a família de cada um aqui representada, e aqueles que não puderam entrar hoje, também alcance-os poderosamente, Senhor. Muitos têm atividades, outras coisas, mas nós oramos para que esta equipe cresça, para que as pessoas se envolvam, para que possam desejar ter crescimento espiritual. E aqui é um dos momentos que nós temos esse aprendizado tão importante. Então, motiva, Senhor, as pessoas colocando o desejo para que participem desse tempo gostoso. Agora oramos também pela nossa nação, o Brasil. Senhor, para onde a gente olha, a gente vê ganância, mentira, a gente vê fraude, a gente vê injustiça, a gente vê corrupção, as instituições corrompidas. Ó Deus, só podemos olhar para os montes, de onde nos virá o socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso que nós olhamos para o Senhor, nós invocamos ao Senhor por graça, por misericórdia. Perdoe o pecado desta nação, Senhor. Converte esta nação aos teus pés, sara esta nação, corrige aquilo que precisa ser corrigido. Nós esperamos, Senhor, da tua justiça, porque não há justiça humana aqui neste país e quase que no mundo todo. Mas o Senhor é o justo juiz. O Senhor é aquele que tem poder para julgar. O Senhor tem poder para repreender, o Senhor tem poder para corrigir. Corrige, Senhor, aquilo que for necessário nesta nação, mas tem misericórdia do Brasil, Senhor. Somos milhões de brasileiros lavados, remidos, resgatados pelo teu sangue. Portanto, nós continuaremos orando com fé, esperando no Senhor, não no homem, mas no Senhor, que pode fazer a diferença, que pode julgar aquilo que está errado. Então, tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Oramos também pela filha do Ricardo, o Ricardo Rezende, aquela menina, Senhor, que está precisando ali de libertação. Tenha misericórdia, liberta esta vida através do teu poder. Nós estamos aqui unidos em nome de Jesus, usando este nome com autoridade, com unção, com ousadia, repreendendo todo o mal, toda a opressão, todo o principado, toda a potestade, tudo aquilo que está perturbando essa criança, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, com fé, com ousadia, crendo e confiando que o Senhor é Deus que pode libertá-lo. Também oramos, ó Deus, pelo Osni, Senhor, tu sabes, teu servo que tem sido fiel, tem trabalhado na tua obra, tem sido um exemplo para todos nós, e eu te peço sobre a sua saúde, Senhor, tu conheces cada célula do seu corpo, tu sabes aquilo que ele precisa ser tocado, curado e liberto. Senhor, todas as sequelas que ele tem, qualquer outro problema nos seus órgãos, ó Pai, em cada órgão do seu corpo, ó Deus, toca ali com o teu poder restaurador. Nós cremos que um Deus de graça, de poder, o médico dos médicos, pode fazer um milagre. Ele já é um milagre do Senhor, mas que ele possa ainda continuar te servindo, trabalhando e testemunhando das grandes coisas que o Senhor tem feito e continuará fazendo na vida dele. Com ele, toda a sua família, suas filhas, sua esposa, esteja abençoando, sustentando cada um deles. Eu te peço, Senhor, nós clamamos ao Senhor pela vida do Osni. Oramos também pelo Ricardo, Senhor, que está passando por momentos de lutas aí, tu sabes o que ele precisa, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor sabe aquilo que tem de melhor para ele, Pai. O Senhor tem sempre o melhor para nós. E eu não duvido disso, Senhor. Nós passamos por lutas, por provações, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não importa, Senhor, o vale, o deserto, importa que o Senhor está conosco, que portas serão abertas, que o Senhor tem o poder, o controle e o domínio. E a nossa vida não é nossa, a nossa vida é tua. Esteja sustentando, fortalecendo, animando o teu servo, Pai. É o nosso clamor, é o nosso pedido sobre a vida dele e também da sua família, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela recuperação da Inês. Obrigado, Senhor, pela cirurgia que correu tudo bem, pela diagnóstico dos médicos, foi tudo bem. Claro que eles vão fazer ainda a biópsia, mas, Senhor, obrigado, Deus, porque hoje pude conversar com ela, pudemos falar bastante, e ela falou, a Deus,
conseguiu falar normalmente, quase que normal, mas aquelas dores que ela sente ainda, Senhor, pós-cirurgia, ó Deus, opera com o teu poder, cura completamente, porque é tua serva, comprometida com a tua obra, que te serve, que te adora. E nós, como servos teus que somos, nós clamamos por ela agora, em nome de Jesus, que ela seja totalmente restaurada. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Pela Carla, Senhor, que está no hospital, tem misericórdia, Senhor, liberta, Senhor, esta jovem que tinha compromisso com o Senhor, que está distante, ó Pai, quem conhece o seu coração é o Senhor. Tu podes tocar, é o teu Espírito Santo que tem, ó Deus, o poder para convencer o homem, Senhor, para que se arrependa, para que volte aos teus caminhos. Então oramos pela Carla, tem misericórdia dela, Senhor, também na sua saúde, ó Pai, toca ali, que ela possa ter um reencontro contigo e possa lembrar que existe um Deus poderoso, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Então, ó Deus, oramos e intercedemos por ela também. Oramos de agradecimento pela Tamara, Senhor, que completou 15 anos, essa menina que a gente viu crescer e hoje já está uma moça, glória a Deus, porque o Marquinho está aí, que pode, ó Deus, estar acompanhando o crescimento dos seus filhos, pelos parentes que vieram do Rio, de São Paulo, que trouxe muita alegria ao coração da família. Deus, muito obrigado. Ele tem motivos de gratidão. Recebe essa gratidão, porque foi um momento especial que o Senhor concedeu a cada um deles. Muito obrigado pela Tamara, Senhor. Oramos pelo pai do Fábio, Carlos, Senhor, o Senhor Carlos, que está naquele processo de fazer hemodiálise. Senhor, tu sabes aquilo que ele precisa ser tocado para ser curado. Nós temos fé, temos convicção que está na esfera do teu querer. Se o Senhor quer curar, o Senhor pode curar. O Senhor tem controle de todas as coisas. Então, Senhor, está no teu altar a vida do seu Carlos. Opera ali, Senhor, e que também ele possa ter um encontro contigo, te aceitar como Senhor e Salvador, para que a sua vida seja totalmente segura debaixo das tuas potentes mãos. É a nossa oração por ele. Oramos pelo Bruno, pela Giane, pelo Lúcio também, e tantos outros enfermos, ó Pai, que nós temos conhecimento através do WhatsApp, dos pedidos de oração. Visita cada um deles, que, ó Deus, possamos ouvir testemunhos para glorificar e exaltar o teu nome. Também muitos pedem pela conversão dos seus familiares. Eu sei que todos nós temos conhecidos, temos parentes que ainda não se converteram. Oramos para que os nossos parentes se convertam, Senhor. Tenham a possibilidade, Deus, de ter a bênção de ter o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. É a nossa oração. Dá-nos agora uma noite tranquila, de paz, de repouso, um sono reparador. Também, durante a semana, Senhor, temos desafios. Dirija-nos em tudo, ó Pai, que tudo seja feito na direção do Teu Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, amém. Amém. Muito obrigado pelas orações, estou me recuperando bem, graças a Deus. Estou aí em casa, aí não estou, posso nem lavar a louça. Né? Aliás, eu já falei para a dona Ilza aqui, eu já falei para a dona Ilza aqui que o médico falou que louça só daqui uns 6 meses para lavar, entendeu? Está exagerando, né, Dedé? Você está exagerando. Pede perdão, de 1 minuto depois que pecou, viu, pastor? Eu sempre falo isso. Mas, Dedé, a gente tem horário. Boa noite para todos, uma boa semana. Boa semana. Boa noite. Obrigado, pastor Carlinhos. Chega de olhar pra mim, abre minha visão.